Hoje vamos falar um pouquinho de uma doença que acomete aí em torno de 15% da população feminina. Não é mole, não. 15% aí da população tem endometriose. E o que é essa bendita endometriose? A endometriose, ela é uma doença considerada hoje uma doença sistêmica, porque ela não afeta somente ali a reprodução, a fertilidade, ela traz aí algumas consequências para a mulher, né? De maneira geral, hoje a gente já sabe que ela é uma doença inflamatória e associada ao hormônio estrogênio. Então, é uma doença estrogênio dependente. Então, essa endometriose nada mais é do que pedaços do seu endométrio que saem ali deste endométrio e vão parar em outros tecidos e se proliferam desordenadamente e se aderem a esses outros tecidos e constituem aí muitas vezes até uma limitação da qualidade de vida dessas mulheres. Então, a gente vai ter endométrio fora da cavidade uterina, né? Se aderindo e se proliferando, né, em outras regiões. Então, nós temos uma endometriose que pode ser uma endometriose profunda, quando ela está e acomete o tecido onde esse endométrio se instalou, né, acima de 5 milímetros, então ela tem uma profundidade, né, ela já está aí entrando dentro deste tecido, ou ela pode ser superficial. Então, a endometriose é uma doença que pode se tornar grave e ela pode gerar infertilidade numa grande parcela da população portadora aí de endometriose. Então, essa endometriose é uma doença inflamatória e hoje em dia, inclusive, para aquelas pacientes que apresentam esta doença, marcadores inflamatórios são avaliados também de maneira sérica, né? No seu soro, no seu sangue, eu consigo avaliar alguns marcadores aí inflamatórios. Então, deixando agora que já entrou mais gente na nossa live, deixando vocês a par, né, do que aconteceu. Nessa próxima quinta-feira eu estarei num congresso, e aí estarei quarta, quinta e sexta num super congresso, que é o RD Summit. Então, para vocês não ficarem sem a live, eu antecipei e vocês escolheram endometriose. Muita gente me pergunta sobre adenomiose e antigamente ela era considerada uma endometriose dentro do útero, né? Hoje a gente sabe que são patologias independentes, né? São duas doenças diferentes, mas com metabolicamente muito semelhantes. Na adenomiose, nós já teremos também um pedaço do endométrio infiltrando para dentro da musculatura do útero. Então, o endométrio é a nossa camadinha interna do útero, né? Aquela camadinha que se prepara para receber o embrião. A segunda camada, que é a camada do músculo, se chama miométrio. E depois a gente tem a serosa. Então, esse endométrio, ele começa a entrar dentro deste miométrio, né? Ultrapassar aí a zona juncional e começar a se instalar dentro desse miométrio. E ele pode formar focos, sendo chamado de adenomiose focal, ou ele pode ficar difuso, né, em várias regiões aí ao mesmo tempo do próprio miométrio, né, do próprio útero. Mas hoje a gente sabe que são doenças diferentes. Somente 12% da população que apresenta adenomiose também tem endometriose. Então, voltando para a nossa endometriose, a endometriose é uma doença, então, inflamatória e muito associada ao hormônio estrogênio, como eu falei para vocês. O estrogênio, os níveis de estradiol tendem a estar mais altos na mulher com endometriose. Ai, Betina, mas como que eu diagnostico se eu tenho ou não endometriose? Primeiro passo para o diagnóstico da endometriose são exames laboratoriais. Eles não diagnosticam a endometriose, mas podem nos trazer uma suspeita. E a suspeita pode vir da presença aí de um aumento de um marcador chamado CA125.
esse marcador costuma aumentar com níveis de estradiol maiores, e aí esse marcador ele pode estar aumentado nas pacientes com endometriose. E suspeitas também teremos se essa paciente tiver níveis de estrogênio mais altos, inclusive às vésperas da ovulação. O estradiol de mulheres com endometriose, que está uma endometriose mais proliferada, uma endometriose mais grave, elas costumam estar com o estrogênio, o nível de estradiol às vésperas da ovulação, acima, inclusive, dos valores de referência. Mas o diagnóstico mesmo, ele deve ser feito através de exames de imagem. O ultrassom com preparo é um dos exames que podem diagnosticar a presença da endometriose. Além disso, outro exame diagnóstico é a ressonância de pelve. Então, ou ressonância de pelve ou ultrassom com preparo. E um terceiro exame que poderia diagnosticar é a videolaparoscopia, e inclusive é uma análise aí desta lesão, né? Muitas vezes você pode fazer a biópsia da lesão e analisar esta lesão para ter certeza aí da presença da endometriose. Por ser uma doença inflamatória, nós precisamos cuidar dos fatores inflamatórios nessa paciente com endometriose. Na endometriose, as pacientes, elas costumam apresentar geneticamente uma predisposição para a inflamação. Então, não só os marcadores, muitas vezes, estão aumentados, os seus níveis séricos, como da interleucina 6, né, como o próprio TNF-alfa, outros marcadores de inflamação, outras interleucinas também comumente são encontradas, aumentadas na paciente com endometriose, mas os estudos científicos, inclusive, mostram que geneticamente essas pessoas tendem a ter um aumento, né, um polimorfismo na produção ali dessas interleucinas, né, na produção dos marcadores inflamatórios. Então, eu posso ter um polimorfismo da interleucina 6, que é bastante comum nas pacientes com endometriose. E essas pacientes também, geneticamente, tendem a ter uma menor produção de antioxidantes, menor produção de glutationa, menor produção de GST, segundo os estudos científicos. Então, eu vou ter aumento dos fatores inflamatórios e uma diminuição dos níveis dos antioxidantes. E preciso tratar tudo isso para que haja tratamento da endometriose. Eu vou começar a puxar as perguntinhas de vocês aqui para saber exatamente o que vocês querem falar sobre a endometriose. Vamos ver. Coloquem já as perguntinhas de vocês. A prioridade vai ser responder as perguntas sobre endometriose. Nossa, vocês colocaram tantas perguntas que eu tô perdida aqui com tantas perguntinhas. Então, vamos começar a live de vocês, né, gente? Então, vamos começar respondendo aí o que vocês querem saber. Coenzima Q10 para gestante no primeiro trimestre pode? Qual a dosagem? Pode sim, pode ser utilizado, inclusive as pacientes com endometriose muitas vezes se beneficiam do uso da coenzima Q10 pré-gestação, então a utilização é muito interessante. Elas tendem a ter um processo de envelhecimento mais rápido desses ovários e há uma tendência de menor concentração de coenzima Q10 e de qualidade desses oócitos, e pode continuar sendo utilizado principalmente quando eu tenho uma paciente gestante, né, mais velha, ou até mesmo uma paciente aí com endometriose. Esse nível de coenzima Q10 normalmente varia entre 50 e 100 miligramas aí no primeiro trimestre de gestação. Uma outra perguntinha. Antimileriano, 40 anos, cirurgia de endometriose, dificuldade para engravidar, pode ser nutricional? Você fez a cirurgia da endometriose, retirou os focos da endometriose, mas você não tratou a inflamação, não diminuiu o estresse oxidativo. Existe uma relação muito grande com deficiências nutricionais, estresse oxidativo, deficiência de antioxidantes, né, e qualidade do óssito nessa mulher com endometriose e as taxas de gestação, menores taxas de gestação.
As pacientes com endometriose, muitas delas engravidam até mesmo naturalmente, mas quanto mais velha essa mulher está, principalmente acima dos 35 anos, muitas vezes mais difícil é de eu conseguir ter sucesso nessa gestação. Então é muito importante que vocês avaliem nessa mulher com endometriose os níveis de antioxidantes, a dieta dessa paciente, o ciclo circadiano, ela está dormindo bem, ela dorme a quantidade adequada do tempo de sono. É muito comum também na paciente com endometriose ter deficiência na produção de melatonina. E aí, melhorar os níveis de melatonina nesta mulher tendem a melhorar a qualidade aí desses folículos. Então, é interessante avaliar o tempo de sono, a qualidade do sono, né? E dependendo da idade, reposição de melatonina é muito interessante nessas pacientes. Com 40 anos, a gente já tem um envelhecimento pela idade. Então, o ideal é que essa mulher tente engravidar até os 35 anos. Quem é portadora de endometriose, congelar óvulos é muito interessante, então fiquem atentas, tá? Se você pretende engravidar mais tarde, o congelamento de óvulos é muito interessante antes dos 35 anos. Gente, coloquem as perguntinhas de vocês ali. Agora consegui achar, tava puxando as perguntas dos stories, tem tanta pergunta que eu tô um pouco perdida aqui. Consegui achar as perguntinhas de vocês aqui da live. E uma das perguntas é da Sandra, o porquê da endometriose, a causa da endometriose. A causa é uma causa multifatorial. Existe uma genética envolvida, então você geneticamente está predisposta para o desenvolvimento da endometriose, né? Ela é uma doença associada, é uma doença que a gente chama de estrogênio dependente, que está associada a uma não correta degradação deste endométrio depois que ele cumpriu a sua função. Então, todo ciclo a gente tem o desenvolvimento desse endométrio e aí a gente tem a degradação deste endométrio. E aí essa degradação dessas células endometriais, ela não ocorre adequadamente por um erro aí que geneticamente determinado. E aí muitas vezes você tem o refluxo dessas células do endométrio, quando a gente tem a contração uterina, a expulsão dessas células deveria ocorrer e aí o sangramento normal, né, e vir através de uma menstruação, mas muitas vezes a gente tem um refluxo dessas células e essas células acabam aderindo em outros tecidos e aí se proliferando desordenadamente. Existe uma relação muito forte também, então, com a genética de aumento dos processos inflamatórios. Ela é uma doença inflamatória. A causa da endometriose não é somente a genética. A gente sabe que toxinas ambientais que tenham relação, onde elas são chamadas de toxinas ambientais com potencial efeito xenoestrógeno, elas se ligam no receptor estrogênico e tem forte ação, poderiam estar por trás também da endometriose. Uma terceira causa da endometriose é uma associação com o processo de disbiose do ambiente endometrial. Parece que a disbiose do ambiente endometrial também está associado à formação do princípio aí da endometriose. Então precisamos ficar atentas, né? O tratamento aí da disbiose, melhora da sua alimentação, do seu estilo de vida. E, além disso, diminuição do acesso ou do contato com toxinas ambientais com potencial efeito xenoestrógeno parecem ser muito interessantes aí na prevenção da endometriose. Uma das toxinas ambientais que tem forte efeito xenoestrógeno é o bisfenol A, presente aí nos plásticos. Vamos para a próxima perguntinha de vocês. Perguntinha da Gisele, nossa super aluna do curso de formação em nutrição e fertilidade, é se o PCR pode alterar na endometriose. Dificilmente nós vemos aumento dos valores da proteína C reativa
em mulheres com endometriose. Normalmente o que vemos alterado é os fatores, o principal, o que eu mais vejo, são principalmente a interleucina 6. Interleucina 6 costuma estar muito alterada nas pacientes com endometriose. Vamos para a próxima perguntinha. Gisele também perguntando se o uso da gestrinona para quem tem endometriose e quer engravidar posteriormente. Essa gestrinona, para quem ainda pretende engravidar, ela deve ser utilizada intravaginal ou via gel, mas jamais via chip, né? Implantação de chip não é interessante. O uso a longo prazo, ele pode afinar o endométrio e dificultar posteriormente aí uma gestação. Então, evita-se o uso de chip de gestrinona, que é o tal do chip da beleza, né? Quem pretende engravidar, dá uma seguradinha aí na vontade de utilização de chips, né? Principalmente o de gestrinona, e tenta utilizar aí, principalmente, ele na forma de gel ou de creme intravaginal. E quais as estratégias usar para diminuir a cólica em mulheres com endometriose no período menstrual? Então, dentre os sintomas da endometriose, talvez o mais nítido sejam as cólicas menstruais, né? A cólica menstrual é muito comum na mulher com endometriose, mas dependendo da região onde essa endometriose se implanta, né, onde há o crescimento desse tecido endometrial, eu vou ter diferentes sintomas. No intestino, por exemplo, eu posso ter esse intestino um pouco mais constipado, dor na evacuação, eu posso ter diferentes sintomas, né? Até mesmo uma sensação de empachamento, gases aumentados, dependendo aí da onde essa endometriose está se proliferando. No caso da cólica, a cólica é o mais comum, mas ela não afeta todas as mulheres com endometriose. Inclusive, muitas ficam surpresas, né, quando descobrem a endometriose, porque tem infertilidade, e relatam, nossa, mas eu nem tinha cólica menstrual, né? Então, não é uma obrigatoriedade ter cólica menstrual, né, se você tem endometriose. Mas para aquelas que têm, inclusive, essa cólica pode ser incapacitante, né? E dependendo dos níveis, dos fatores inflamatórios, eu vou ter mais cólica ainda aí no período pré-menstrual. Dentre os alimentos que podem te ajudar com as cólicas, o principal que mais tem estudo científico é o açafrão da terra, né? A cúrcuma longa. A cúrcuma longa tem muitos estudos científicos melhorando cólica em mulheres e inclusive sendo semelhante ao uso dos anti-inflamatórios, até mesmo do ibuprofeno. A utilização de pelo menos 5 gramas de cúrcuma longa é muito interessante. Pode ser utilizado através do alimento, e aí esse alimento levemente aquecido, com gordura e uma pimentinha preta, tem um efeito melhor, né, do que esse alimento na forma crua ou em forma de shot. Então, muitas vezes você pode botar num molho de tomate ou num caldinho de feijão. Isso ajuda bastante para facilitar aí o consumo dessa quantidade do açafrão. Cuidado que ele tende a amarelar os dentes. Então, se você quer cuidar aí dessa coloração dos dentes, você pode também tentar tomar mais de canudinho. Além do açafrão da terra, a gente tem estudos científicos com o uso da canela. Canela é muito interessante, eles utilizaram 1 grama de canela e também melhorou significativamente as cólicas menstruais nessas mulheres. Então, são 2 estratégias que você pode utilizar com facilidade na diminuição das cólicas. E um terceiro alimento que pode ajudar muito nas cólicas é o gengibre. Gengibre diminui também muito cólicas menstruais. Então, utilize em torno de 1 grama de gengibre. É fácil utilizar o gengibre, por exemplo, num tempero para peixe, ou num shotzinho de água com limão, ou até mesmo o chá de gengibre pode diminuir aí as cólicas menstruais dessas mulheres que estão sofrendo com cólicas.
Além disso, magnésio é muito importante para a diminuição das cólicas menstruais. O magnésio propicia a melhora do relaxamento da contração uterina e deficiência de magnésio pode estar associado ao aumento das cólicas. E um último nutriente, não menos importante, existe um número muito grande de artigos científicos mostrando os efeitos do cálcio na melhora das cólicas menstruais. Deficiência de cálcio não deve acontecer, principalmente quem está aí na TPM. A deficiência do cálcio parece estar associado também a uma piora das cólicas menstruais. Então, observe o consumo de cálcio dessa paciente, avalie o cálcio sérico, cálcio urinário, para ver se a dieta está compatível na quantidade adequada de cálcio que essa paciente precisa, né? E reponha esse cálcio em caso de necessidade de suplementação. Né? O ideal sempre é através da alimentação. A gente tem as fontes dos derivados lácteos, né? Queijo, iogurte, leite, mas quando você não pode utilizar... Opa, travou. Quando você não utilizar os derivados lácteos, você pode utilizar também o gergelim. Pode utilizar gergelim, é uma grande fonte de cálcio. Pode utilizar também as folhas da beterraba, né? Excelente aí, é uma excelente fonte de cálcio. O brócolis também é muito rico em cálcio e pode ser aí adicionado na dieta da paciente com cólicas menstruais. A Ana Raquel está perguntando sobre café e endometriose. Evite o excesso do café, Ana. O café ele pode ser utilizado sim, em torno de, para quem está pretendendo engravidar nos próximos meses, ele deve ser limitado a 200 ml de café por dia, né? Para quem não pretende engravidar, em torno de 400 ml ao dia é uma quantidade suficiente. O café precisa ser um café de boa qualidade, ele pode sim ser utilizado, mas quando eu tenho muitas vezes cólicas intestinais, dependendo da região onde está essa endometriose, cuidado que o café ele pode acelerar o trânsito colônico. Nestes casos, suspenda ou reduza muito o consumo do café, limitando a uma xicrinha pequenininha por dia, para a gente evitar então esse acelerado trânsito colônico, para evitar a famosa diarreia. Vamos para a próxima perguntinha. A Hanna está perguntando se Vitex Agnus Castus é bom para endometriose. Hanna, ele pode ser utilizado sim, ele tem um efeito interessante no uso da endometriose, principalmente naquelas mulheres que apresentam coágulos, né, na menstruação. Ele ajuda no controle, na diminuição desses coágulos e ajuda na diminuição do tempo de sangramento da menstruação, quando essa mulher tem um tempo de sangramento muito aumentado, né? Como a endometriose tem uma fortíssima relação também com desbiose intestinal, nós precisamos melhorar essa desbiose e aumentar o consumo de alimentos fontes de vitamina K. Né? Muitas vezes com a desbiose nós temos uma diminuição da produção de vitamina K intestinal e um aumento do risco aí da formação dessas cólicas menstruais. Então, a utilização de vitamina K na forma de suplementação pode, inclusive, ser utilizado em casos de necessidade. A Camila está perguntando se é indicado fazer exame de antimileriano tomando anticoncepcional contínuo. Médica disse que não tem problema. Camila, avaliar o hormônio antimileriano usando anticoncepcional é jogar o seu dinheiro fora. O anticoncepcional bloqueia a produção hormonal e bloqueia os fatores de crescimento do ovário.
E isso você vai ter, com o uso desse anticoncepcional contínuo, um valor extremamente baixo, que não reflete o seu hormônio antimileriano, não reflete a sua reserva ovariana. Então precisa parar o uso do anticoncepcional por pelo menos 2 meses para avaliar o seu hormônio antimileriano. E lembrando, mulheres com endometriose tendem a ter um envelhecimento ovariano mais precoce. Com isso, fiquem atentas e avaliem o seu hormônio antimileriano, avaliem o hormônio antimileriano da sua paciente, para ver se ela já não está com envelhecimento ovariano muito antes aí do recomendado. Então, o hormônio antimileriano, ele normalmente é avaliado em mulheres acima dos 35 anos ou mulheres que apresentam infertilidade, mas no caso da endometriose, vale, né, você antecipar este exame por volta de 30 anos, né, para ir monitorando aí esse envelhecimento do ovário. A Lorraine está perguntando se o GLA, o ácido gama-linoleico, ele é vantajoso na endometriose. O GLA, ele tem efeito anti-inflamatório e com isso, sim, ele teria efeitos vantajosos, sim, na endometriose, auxiliando na diminuição da inflamação. Então, podendo ser utilizado também neste caso. Então, muitas vezes você já tem uma paciente com endometriose e uma paciente muito alérgica, né, ao mesmo tempo, e aí, nesse sentido, o GLA tem um efeito incrível na diminuição, inclusive, além da inflamação, na diminuição dos processos alérgicos. Então, poderia ser utilizado principalmente aí nestes casos. Temos estudo científico também do GLA melhorando a hidratação da pele, é um excelente produto para a melhora da hidratação da pele. Então, muitas vezes a mulher busca aí uma melhora da hidratação, um cuidado maior com a pele e quer tratar a endometriose. Também é um excelente produto para ser utilizado. A Mafalda está perguntando se eu uso testes genéticos na endometriose, se faz sentido na prática clínica. Na prática clínica, quando temos acesso a esses exames laboratórios, esses exames genéticos, nós poderemos ter uma noção maior, né, do risco de inflamação desta paciente e do risco do grau da endometriose desta paciente, do potencial da endometriose desta paciente. Então, vários elementos, vários testes são concomitantes, são adicionais, né, no olhar, no melhor olhar e no melhor tratamento dessa paciente com endometriose. Por exemplo, se eu tenho um teste genético do FADS1, do FADS2, né, e tem alguma limitação em alguma dessas enzimas, eu já sei que eu não vou transformar o ômega 3 na sua forma ativa. Eu não vou produzir adequadamente o EPA e o DHA, né, o ácido eicosapentaenoico, que é o EPA, é a porção mais importante, mais anti-inflamatória do ômega 3, que auxilia no controle, inclusive, da endometriose. Então, nessas pacientes, eu utilizaria uma dose mais alta de ômega 3. Então, esses testes genéticos, eles me ajudam na escolha do produto, né, do que eu vou utilizar com aquela paciente e na dose. Mas não é obrigatório ter acesso a esses exames quando eu já tenho um conhecimento muito bom da clínica, né, e da doença do paciente. Então, faz sentido para a prática clínica, é muito interessante, mas não é obrigatório, tá? Eu consigo trabalhar sem esses exames. Então, não fique preocupada se você não tem condição financeira de fazer o exame, né? É possível trabalhar sem, sim, tá? Mas ele traz realmente bastante recurso e facilita aí na escolha da dose. A Sil Campos está perguntando como avaliar a interleucina 6. Você solicita interleucina 6 sérica, né? É o exame de sangue mesmo. O valor ideal ele tem que estar dentro dos valores de referência, mas muitas mulheres com endometriose estarão com valores acima do valor de referência. Ele muda de acordo com o kit utilizado de avaliação. A Keila está perguntando se quem tem endometriose entrou numa menopausa precoce pode usar maca peruana
Para a melhora da libido, poderia utilizar tranquilamente. A maca peruana é um produto que pode ser utilizado até mesmo durante a endometriose, antes da menopausa, mas no pós-menopausa realmente ela tem demonstrado um efeito pequeno na melhora da libido, mas ela parece auxiliar sim, né, numa pequena melhora aí da libido das mulheres. É claro que a gente precisa trabalhar todos os outros quesitos, mas uma das coisas que eu mais vi efeito interessante na melhora da libido em mulheres são contos eróticos. Então, é algo que você pode implementar aí no seu dia a dia, né? Ao invés de ficar no celular depois das 8 da noite, melhora a qualidade do sono e pega um livrinho aí para ler. A Maria João pergunta sobre os laticínios devem ser evitados na endometriose. Pergunta polêmica, Maria. Então, depende. Se essa paciente apresenta alergia à proteína do leite de vaca, este alimento trará muito mal, né? Fará muito mal para essas pacientes com endometriose, né? A alergia, ela gera uma inflamação de baixo grau, ela já é uma doença inflamatória e os efeitos são uma piora considerável aí da endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória. O excesso do consumo, né, dos laticínios poderia trazer prejuízo, sim, mas o excesso não é obrigatório a retirada de todos os derivados lácteos em caso de endometriose, não. Tá? E neste caso, nas pacientes com endometriose, o mais indicado, caso seja utilizado, né, algum laticínio, são principalmente os iogurtes fermentados ou queijos fermentados, tá? São os mais recomendados. Se for utilizar algum tipo de leite, preferencialmente leite fresco, tá? Leite pasteurizado e não leite em processamento UHT. Vamos para a próxima perguntinha. Boa pergunta, Fabiane. NAC e resveratrol ajudam muito. Tem estudos científicos mostrando que o resveratrol ajuda no controle do tamanho da lesão, do desenvolvimento da lesão e no controle da inflamação. Deve ser utilizado, sim. Ele pode ser utilizado, inclusive deve ser utilizado pela maioria das nossas pacientes aí com endometriose. Cuidados com o uso do resveratrol. Não deve ser utilizado aí pré-implantação, nem no pós-implantação. Então, a gente faz uma preparação para essa paciente e quando ela está tentando engravidar, nós retiramos o resveratrol da segunda fase do ciclo menstrual dessa mulher. O uso do NAC também é muito interessante e auxilia na melhora da produção da glutationa, então melhorando muitas vezes a qualidade dos folículos. Deve ser utilizado nas pacientes com endometriose, principalmente as pacientes com endometriose grave. A Dani está perguntando qual o valor ideal do exame de CA125. O CA125, eles devem estar menor do que 35, né? Idealmente menor do que 35. Mas o monitoramento do que é o seu basal da produção do CA125, né? E monitorar com uma certa frequência ali, uma vez a cada 6 meses, se você é portadora da endometriose, é bem interessante. Mas ele vai estar, se você tem dúvida ali, olhe por valores de referência. Ele precisa estar dentro dos valores de referência. A Marília perguntando, entrou um pouquinho mais tarde aqui, provavelmente, se o gengibre para cólicas funciona. Contei aqui no início da live que funciona sim, Marília. Gengibre é um excelente coadjuvante na melhora das cólicas menstruais e pode ser utilizado aí na mulher com endometriose. É um excelente alimento para incorporar aí no dia a dia. Gosto muito do gengibre, né? Gengibre com suco de melancia fica uma delícia. O gengibre associado também ao uso do limão, né? Aguinha, água com gás, gengibre e limão, gente, fica delicioso.
Gente, como passou rápido a nossa live. Perguntinha da Juma. Ju Marques, né? Ju Marques. Se o uso contínuo do anticoncepcional pode favorecer a endometriose. É verdade que o uso do anticoncepcional, ele acaba inibindo o metabolismo do estrogênio e acaba inibindo aí a proliferação da endometriose. Aí eu paro o processo de proliferação, mas não estou tratando a inflamação desta mulher, né? Eu não estou melhorando o estresse oxidativo desta mulher. Não esqueçam que a endometriose é uma doença sistêmica. A utilização pura e simples do anticoncepcional não trata a endometriose, né? Paralisa em parte, mas não trata, ok? Busque um nutricionista expert em saúde da mulher, endometriose, né? E faça aí a sua consulta. Gente, vamos para... Tem tanta pergunta hoje, tanta pergunta, mas tem a nossa caixinha de perguntas, ela ainda está aberta. Eu vou responder mais perguntas de vocês ainda hoje. Faço uso crônico de cúrcuma para endometriose. Tem algum problema? Você pode fazer uso crônico da cúrcuma, não teria problema. Cuidado com seus dentes, né? Eles podem ficar muito amarelados, né? Os dentes podem ficar bem prejudicados aí com o uso da cúrcuma. Ele pode ser utilizado só, evite a utilização da cúrcuma concomitante com suplementos de minerais, porque ela pode diminuir a absorção aí dos minerais, tá? Principalmente ferro. Gente, são tantas perguntas. Pergunta interessante da Deotina. Se a endometriose influencia nas hemorroidas? Em geral, não. Exceto se ele estiver aí algum foco muito próximo, né, dessas veias, né, formando ou piorando o quadro aí da inflamação local, tá? Em geral, não é a causa das hemorroidas. Evite a utilização excessiva de pimenta em caso de hemorroidas, aumente o consumo de água, aumente o consumo de fibras. As suas fezes precisam estar sempre soft. Quando eu tenho endurecimento das fezes e elas passam ali no plexo hemorroidal, que eu já tendo a ter uma inflamação local, se essas fezes estiverem muito endurecidas, elas vão piorar e vão gerar uma inflamação local. O tratamento da inflamação também pode ser auxiliado pelo uso do gengibre, da própria cúrcuma, né? Mas eu preciso aí ter essas fezes mais soft. Se você tem as fezes mais ressecadas, o uso da clorela pode te ajudar. E se você é portadora de endometriose e tem um contato muito grande com toxinas ambientais, você mora em cidades muito contaminadas, como São Paulo, por exemplo, né? O uso da clorela também é interessante porque ela auxilia na diminuição aí do consumo, na diminuição da absorção de parte dessas toxinas ambientais. Então, ela pode ser um coadjuvante auxiliando na destoxificação, na eliminação dessas toxinas. Quando você vive em ambientes mais contaminados, com certeza, né, você precisará de um cuidado ainda redobrado, né, no contato com essas toxinas ambientais, num cuidado redobrado com a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, buscar uma alimentação mais orgânica possível, né, e aumentar aí o consumo de antioxidantes e substâncias que auxiliem na eliminação das toxinas ambientais. Gente, foi muito, muito bom estar aqui. Nós, no dia 17 de novembro, já marca na agenda, teremos um super evento sobre infertilidade sem causa aparente. É um curso mesmo, onde eu e a doutora Débora Valadão estaremos falando para vocês sobre como a nutrição pode impactar diretamente nessa infertilidade sem causa aparente. É um curso gratuito e logo ainda esta semana nós iremos começar a divulgação para vocês, mas já anotem na agenda. Nesse mesmo dia nós teremos a abertura de uma nova turma do curso de formação em nutrição e fertilidade. E eu tô esperando você
aí nessa nossa nova turma. Já vejo aqui muitos dos nossos alunos passando por aqui, mas tem muita novidade e a gente continua. Para quem já é nosso aluno, né? Cada semana tem aí aulinha nova sendo colocada na plataforma, tem atualização acontecendo para vocês. E a gente se vê nas aulas ao vivo, né, no Tira Dúvidas. E hoje ainda vou deixar aberta a caixinha de perguntas e vou respondendo vocês até amanhã. Gente, um super beijo. Ai, que legal. A Marília, ó, já quero. E a Maiara indicando, a nossa aluna, a nossa super aluna Maiara Gomes. Muito feliz aí de ter vocês como alunos. Beijo, gente. Até a próxima.